repreendendo todo atrapalho, que você possa receber o livramento do anjo do Senhor, repreendendo todo mal, repreendendo todo engano, repreendendo toda seta maligna, repreendendo tudo aquilo que não está no propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. E que neste momento você possa ouvir, que você possa meditar na palavra de Deus para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Salmos 139, verso 23 ao 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, único que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caminho bom ou caminho mau? Qual caminho você está seguindo? Falando aqui sobre escolhas, sobre decisões, em quais caminhos você está seguindo? Caminho bom ou caminho mau que você está seguindo? Dizendo sobre buscar direcionamento em Deus, no Espírito Santo de Deus. Vou trazer uma palavra para a nossa reflexão que vai nos alertar a voltar ao primeiro amor, voltar a buscar como buscava antes, buscar por aquelas mínimas coisas que às vezes deixamos para trás, por aqueles mínimos detalhes que às vezes parecem sem importância, e ao longo do tempo vamos deixando para trás, mas que no passado foi essencial para a nossa busca em Deus. Voltar ao primeiro amor. Falar também sobre ter cuidado com as raposinhas, com as coisas que podem nos distanciar do caminho bom e acabar caminhando no caminho mau. Portanto, buscai hoje entender, pedindo direção no Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Antes de estar lendo esta palavra, eu venho falar para você um pouco de como Deus me trouxe esta palavra, me direcionou a estar falando sobre caminho bom ou caminho mau? Em que caminho você está seguindo? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ainda no mês passado, antes de dormir, eu estava de joelhos, estava a orar ao Senhor e, como de costume, no início, quando buscava mais em Deus, eu perguntava para o Senhor: Deus, me mostra o que eu preciso mudar, e aquilo que o Senhor me mostrar que está errado em mim, eu vou mudar. E quando Deus foi me mostrando aos poucos algumas coisas, eu fui mudando. E de acordo com você obedecer a Deus, Ele vai te mostrando mais coisas, porque Ele vê que você está disposto a mudar de verdade. Então, quando eu cheguei a um ponto de conhecer mais da palavra de Deus, ao comprar uma Bíblia, estar lendo mais a palavra, que eu deparei com este versículo, eu me apeguei muito a este versículo, me identifiquei com ele e dizia: sonda-me, ó Deus. Orava constantemente. E ao longo do tempo, às vezes a gente vai aprendendo a buscar Deus de outras formas, buscar mais e ouvir Deus de forma diferente. E às vezes a gente vai deixando para trás coisas pequenas que antes a gente via de grande valor, de grande importância. Às vezes a gente acaba esquecendo. E alguns meses atrás eu
recordei disso, eu preciso voltar a estar sempre fazendo esta oração. Não era que eu não buscava em Deus, eu buscava no Senhor, mas eu preciso estar orando este Salmo 139. E no mês passado, eu estava de joelhos, tinha acabado de chegar do culto, e antes de dormir eu estava de joelhos e orava esse salmo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E quando eu estava nesta oração, ainda de joelhos, ao mesmo tempo eu orava e já estava imaginando, adiantando a oração para logo em seguida pegar o celular e ver alguma coisa no celular. Então Deus me trouxe a memória de que quando no início que eu buscava muito mais em Deus, que eu buscava assim por uma resposta, por mais esclarecimento, que eu estava buscando por esclarecimento mesmo em Deus, para entender melhor algumas coisas, qual a direção de Deus, o que tinha em mim que precisava ser mudado. Antes eu orava, depois que eu orava, eu não pegava mais em celular, para dormir com aquela conexão, para dormir sem mais nada entrar no meu pensamento, a não ser aquilo que eu tinha orado a Deus. Porque quando eu dormia, Deus revelava para mim algumas coisas em sonho. Então minha lógica era essa: eu não posso mais pegar no celular depois que eu orar, que eu vou dormir nesse pensamento, sem mais nada entrar na minha mente, para que eu entenda quando Deus falar comigo. Deus vai falar comigo quando eu dormir, então não vou mais pegar no celular. E a gente vai aprendendo a buscar mais no Senhor de outras formas, ouvir o Senhor de outras formas, e às vezes a gente acaba deixando isso. E quantos de nós hoje, talvez você esteja neste ritmo que a tecnologia tem nos levado. Às vezes nos ajoelhamos para orar e quando percebemos, estamos orando rápido para olhar uma mensagem que chegou, talvez para ver se alguém lhe respondeu, e perdemos essa conexão de deitar e dormir ainda conversando, de ajoelhar, falar com o Senhor, ainda deitar e dormir ainda conversando com o Senhor. Amém? Por isso, foi uma das palavras que o Senhor trouxe para mim. Em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 4, está escrito assim na palavra de Deus: sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia. Está escrito: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, a partir do versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te da primeiro amor. Lembra-te das primeiras coisas, quando você buscava com mais fervor no Senhor. Arrepende-te de onde caíste. Busca no Senhor hoje, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Talvez você nem percebeu ainda algo que já te tirou da presença do Senhor. Ou quem sabe você não está percebendo pequenas coisas que talvez não te tirou ainda da presença do Senhor, mas que está te afastando aos pouquinhos daquele fervor, daquela busca em Deus.
Talvez você não está dando mais importância àquelas pequenas coisas, quem sabe aquela oração antes de dormir. Talvez nem orar mais não ora antes de dormir. Talvez não ler mais uma palavra porque parece já sem importância. Talvez criou o hábito, por hoje ter um hábito de ir em todos os cultos, participar de todas as campanhas. Já perdeu a intimidade com o Senhor. E ainda que talvez você já não tenha perdido a intimidade com o Senhor, talvez ainda que você ainda não tenha parado de orar antes de dormir e acordar, talvez você não está percebendo as pequenas coisas, as pequenas raposinhas escritas no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Cuidado com as raposinhas, com as pequenas coisas que parecem não ter importância e que podem nos afastar da presença de Deus. Cuidado com as pequenas coisas que vai nos roubando a essência, que vai nos distanciando de ouvir a voz do Espírito Santo, que vai nos distanciando de ir buscar mais pela palavra de Deus. As nossas vinhas estão em flor e às vezes estamos achando que ela já está madura e que já está madura o suficiente que não precisa mais ouvir a palavra e que já está maduro o suficiente que não precisa mais de conserto. A nossa vinha está em flor, ela está em fase de aprendizado. Essa vinha é o nosso ser que precisa ser tratado. Essa vinha é o nosso coração, a nossa mente que precisa ser lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro de Deus. E às vezes estamos achando que ela já está madura. Isto é, às vezes estamos indo para a igreja porque hoje já somos cristãos, estamos achando que já estamos salvos. E na realidade, a nossa vinha, ela está em flor. A nossa alma está em Cristo, mas ela ainda não está no céu. Está em Cristo porque você entregou a sua vida, a sua alma ao Senhor Jesus, mas pode acabar perdendo a salvação se não despertar para as raposinhas que pode nos roubar de Deus, que aos pouquinhos pode nos distanciar do caminho bom e acabar trilhando no caminho mau. As pequenas coisas que podem nos distanciar daquilo que o Espírito Santo de Deus espera de nós. Essas raposinhas podem chegar até a nós como umas críticas e às vezes a gente acaba participando dela. Uma fofoca e às vezes acabamos participando. Uma murmuração, em vez de agradecer ao Senhor e buscar em Deus. Por que, Senhor, o Senhor está permitindo isso comigo? O Senhor quer falar comigo de alguma forma. Me mostra, Senhor, o que há em mim que não agradava a Ti. Sonda-me, ó Deus, e veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Talvez é a forma de se vestir, que antes não se vestia dessa forma, vulgar, e agora até para casa, para o templo do Senhor, se veste. E a palavra do Senhor nos diz que devemos ter o cuidado para que não venhamos a fazer tropeçar o próximo. E às vezes a intenção já está no coração de fazer alguém pecar olhando para nós mesmos, de fazer alguém pecar ao induzir alguém a participar de uma fofoca, de uma intriga. Cuidado. Às vezes é a inveja, um sentimento que nasce pequenininho, que parece que não vai crescer, e às vezes você não repreende, às vezes você não pede, Espírito Santo, me ajuda. Arranca de mim, Senhor, esse sentimento, está repreendido em nome de Jesus. Assim que olha para a vida do outro, assim que olha para a forma de vestir do outro e deseja, quando olha para a pregação do outro, a presença do Senhor na vida do outro e deseja ser igual e não repreende, não diz
Está repreendido em nome de Jesus esse sentimento. Arranca de mim, Pai. Afasta de mim, Deus, aquilo que não te agrada. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração e guia-me pelo caminho eterno. São pequenas raposinhas que vêm com artimanha, com astúcia para enganar às vezes a nós mesmos. E às vezes a gente não percebe por não reconhecer que estamos ainda em preparo para chegar no céu. Ainda não estamos no céu. Por isso precisamos orar todos os dias e voltar à prática do primeiro amor. Às vezes é alguém que orava, que buscava, mas hoje pelo fato de estar até mesmo, quem sabe, pregando em todas as pregações, em todos os cultos, acaba deixando o que está escrito em Mateus 6. Em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai. Aquele que te vê em secreto, ele te recompensará. Então, que possamos orar e clamar em nome de Jesus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E devemos orar e vigiar para que, ainda que estejamos em caminho bom, não venhamos deixar pequenas coisas nos afastar e levar para um caminho mau. Nos afastar de alcançar a salvação para conduzir ao que vai levar ao inferno. Por isso, volta às boa prática, às primeiras obras. Volta antes que o Senhor venha e tirar de nós, do nosso lugar, tirar de nós a oportunidade de se arrepender. O nosso respirar, a cada respirar nosso, a nova oportunidade que o Senhor nos dá de clamar: sonda-me, ó Deus, guia-me pelo caminho da salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou a Maria Oliveira. Eu te abençoe.